Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse instante. Gostaria de ler, queridos, para a nossa reflexão de hoje, deste Dia das Mães, em que estamos mais uma vez distanciados em função da quarentena decretada pelos governantes, mas neste Dia das Mães nós queremos ler um texto que traz uma história muito interessante para nós, que é em Mateus capítulo 15, versos de 21 até o verso de número 28, e o texto nos diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Queridos, hoje, sendo o Dia das Mães, gostaria de compartilhar a história de uma mulher extraordinária e de uma fé inabalável. Hoje falaremos sobre o tema Uma Mulher de Muita Fé. Neste Dia das Mães, muitos nomes valorosos poderiam aqui ser lembrados. A Bíblia tem relatos de muitas mulheres que se viram de exemplo no passado e são personagens de exemplo extraordinário para nós ainda hoje. Poderíamos, neste dia, lembrar nomes como os de Joquebede, a corajosa mãe de Moisés; Ana, uma mulher de oração, a mãe do profeta Samuel; Maria, agraciada por Deus para ser a mãe de Jesus. Entretanto, escolhi para a nossa mensagem neste dia uma quase desconhecida, uma mulher de grande fé, que foi atendida pelo próprio Jesus Cristo, que a agraciou com os favores divinos devido à sua fé inigualável. Jesus estava saindo da região de Genezaré e se dirigia para as regiões de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia aproximou-se de Jesus e seus discípulos, implorando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A causa desse clamor era a saúde de sua filha. Jesus, a princípio, não lhe dá atenção. E os discípulos, percebendo isso, chegam a dizer: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ao que Jesus responde: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entretanto, aquela mulher continuava a clamar e o adora, dizendo: Senhor, socorre-me.
E Jesus ainda lhe diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que a mulher responde: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus finalmente dá atenção àquela mulher, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme o que queres. Amados, essa é sem dúvida uma mulher extraordinária da Bíblia, que dá-nos um exemplo de fé extraordinário. Era uma mulher que estava com um grande problema. A tribulação, os problemas, as dificuldades são comuns às pessoas de todas as épocas e de todos os lugares. E particularmente neste momento, nós passamos por um período de grande dificuldade, de grande tribulação com essa pandemia que está aí instalada. Muitas mães perderam seus filhos e muitas outras estão com os seus filhos em hospitais e estão precisando de consolo, de conforto e de muita confiança em Jesus, assim como esta mulher cananeia, cujo nome sequer sabemos, muito embora tenhamos conhecimento de algumas características extraordinárias, sem nenhum reconhecimento pessoal. Ela era uma mulher cananeia, ou uma cirofenícia. Era uma estrangeira junto ao povo de Israel. Era uma mulher de cultura e língua gregas. Até onde se conhecia da sua vida, era de uma religião diferente da religião dos judeus e, portanto, ou por assim dizer, uma pagã, procurando Jesus num momento muito difícil, talvez dos mais cruciais da sua vida, e aqui denota o texto a sua transformação e mudança dos conceitos religiosos, confiando inequivocamente em Jesus como Senhor. O seu foco estava na saúde da sua filha. Em nenhum momento ela perdeu este objetivo. É claro que, sem dúvida, ela tinha muitos outros problemas, como as mães dos nossos dias têm, quando seus filhos têm dificuldade, quando tem febre, dor, inquietação e outros momentos de ansiedade e crise. Mas o foco desta mulher estava sempre na saúde da sua filha. Para os pais saudáveis, todos os problemas parecem pequenos quando os seus filhos não estão em perigo. A filha daquela mulher estava gravemente acometida de um problema grave que certamente a levaria à morte, como está acontecendo hoje com muitos filhos. O problema mais grave dos pais é o ataque do diabo sobre os seus filhos, como era o caso familiar desta mulher. E por essa razão, devemos orar constantemente pela proteção de Deus aos nossos filhos contra os ataques do maligno. Hoje, enfrentamos uma pandemia que tem colocado tanto a nós como aos nossos filhos em risco. E por isso mesmo, devemos mais que nunca orar, interceder pela condição atual do mundo em que vivemos, diante deste problema tão grave que enfrentamos. A segunda lição preciosa que nós queremos tirar para nós aqui é que esta era uma mulher persistente em oração. Versos de 22 até o verso de número 27. Esta mulher procurou Jesus para expor o seu problema e pedir socorro. A abençoada é a mulher que sabe onde ir e a quem procurar
para a resolução de seus problemas graves. Ela sabia. E você, meu irmão, sabe a quem procurar nestes dias difíceis? Tem procurado? Tem levado uma vida de oração? Tem feito intercessão pela igreja, pelos irmãos, pela família e pelo mundo inteiro? Bem, Ana, aliás, é a mulher cirofenícia, ela via em Jesus a solução. Acreditava em tudo a respeito de Jesus, que ele era o prometido filho de Davi, que ele era divino, que ele era a encarnação de Deus, acreditava em seu poder para atender o seu pedido, sabia que ele poderia e responderia certamente ao seu clamor. Enfrentou todos os problemas iniciais, todas as dificuldades, com muita coragem. Jesus não lhe respondeu ao primeiro clamor com imediata ajuda, mas silenciou. Os discípulos tentaram impedi-la de continuar seguindo e, na visão deles, incomodando a Jesus. Havia grandes barreiras históricas, étnicas, culturais, religiosas, econômicas e políticas que passavam razões para que ela fosse ignorada por Jesus e também pelos seus discípulos. Aquele silêncio foi como uma resposta que demonstrava todas as barreiras psicológicas que os separavam, as quais já mencionamos aqui. Qualquer pessoa desistiria diante de condições tão difíceis. Você tem desistido dos seus objetivos em função das dificuldades que se apresentam? Bem, não a mulher cananeia. Ela não desistiria de seu objetivo de salvar a sua filha e passaria por qualquer situação que fosse necessária. A resposta de Jesus era como se ele estivesse dizendo que ainda não havia chegado a hora de atender os gentios. Mas a mulher não desistiu e, com o coração quebrantado, humildemente, mantém a sua persistência, apesar do desencorajamento inicial. Ela continuou a adorar a Jesus, continuou com a sua oração de modo simples e objetivo, não desistiu diante das críticas recebidas, inclusive de Jesus, na comparação do cachorrinho, quando disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos capítulo 7, verso de número 27. Mas demonstrou profunda humildade quando disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que você faria? O que nós faríamos se tivéssemos uma resposta desse tipo de alguém, de Jesus, por exemplo? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorros e voltaríamos para casa com o orgulho ferido? Mas se aquela mulher precisasse ser humilhada por Deus, ela o seria sem nenhuma resistência. A mulher cananeia se humilhou a si mesmo, ainda mais quando respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos que caem ao chão. Marcos capítulo 7, verso de número 28. Terceiro aspecto. Esta era uma mulher que não desistiria fácil. Era uma mulher que, pela sua persistência, receberia a bênção de Jesus, como de fato recebeu, e denota o verso de número 28. A resposta que essa mulher traz a Jesus,
além de vencer as barreiras morais, históricas, étnicas e tantas outras, a sua auto-humilhação e quebrantamento foi tamanho que o próprio Jesus, Senhor da fé, sendo a fé encarnada, admirou-se dela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Capítulo 15, verso 28 do Evangelho de Mateus, que foi lido nesta noite. Jesus não teve mais o que dizer. A fé da mulher cananeia era imbatível e inigualável. O salmista já dizia no Salmo 51, verso 17: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Se há algo que Deus não resiste, é a perseverança. Mateus capítulo 7, verso 7 e 8 diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. A mulher cananeia conseguiu mudar os planos divinos naquele dia. Jesus não queria ser incomodado por ninguém. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região, mas ele não pôde ocultar-se daquela mulher. Desta forma, aquela mulher prevalece e deixa Deus alegremente vencido. Ela deixou Deus feliz, contentemente, na sua incapacidade de dizer não. Deus, é claro, é invencível, mas gosta de se deixar vencer pelos seus servos. Deus é imutável, mas gosta de alterar os seus planos a favor do seu povo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A aprovação de Jesus foi imediata. Após a demonstração de humildade e fé desta mulher extraordinária, Jesus afirma: ó mulher, grande é a tua fé. Verso 28. Melhor que grande é a beleza da fé. Melhor que grande é o sucesso da sua profissão de fé. Melhor que grande é a influência da sua fé. A partir destas palavras de elogios de Jesus, a fé daquela mulher, ele prossegue dizendo: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Concluindo a mensagem do Senhor nessa noite, queridos, quero dizer: venha para Jesus, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os problemas dos seus filhos, dos seus familiares. O mundo poderia ser transformado por mulheres e por pessoas de grande fé. Deus é cheio de sabedoria, mas gosta de ser surpreendido pela sabedoria de um coração que ama alguém. Diz ele: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito de conformidade com o que tu queres que te aconteça assim. Que Deus nos abençoe neste dia e abençoe todas as mães da nossa igreja e todas as mães que estão nos ouvindo. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, neste dia, pela vida de todas as mães que se dedicam aos seus filhos, que buscam o bem-estar e a saúde dos seus filhos. Pedimos que tu abençoe ricamente a todas elas. Neste momento também, que, Senhor, queremos te pedir por todas as mães que tiveram seus filhos ceifados por esta pandemia que nos atinge. Também te pedimos por aquelas que estão com seus filhos internados,
traga-lhes consolo, conforto, Senhor, neste momento. E te rogamos, Senhor, que tu venhas, Senhor, a extirpar esse vírus que tanto tem assolado vidas de tantas pessoas e que no nosso país já vai levando mais de 10.000 vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, povo teu, e traz a cura para nós. Te pedimos no nome de Jesus. Amém.